Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos pedir a proteção de Deus, pedir que Deus clareie as nossas mentes, de todos nós brasileiros. Um país pacato, um país equilibrado em sua maioria, e vamos pedir que isso continue. Liturgia de 7 de novembro de 2020, sábado, 31ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Não me abandonei jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22. Oração do dia, oremos. Ó Deus do poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 10º ao 19. Irmãos, grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer seu afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais de uma vez, me enviastes aquilo de que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora, tenho tudo em abundância, tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente, com sua riqueza, a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 112, versículos do 1º ao 2º, do 5º ao 6º, 8º A ao 9º refrão, 1º A. Feliz aquele que respeita o Senhor. Todos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos: feliz aquele que respeita o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos, mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Deus conhece os vossos corações. Lucas 16, versículos do 9 ao 15. Quem vê cara, não vê coração. O exterior e o interior. E muitas vezes um desmente o outro. Não podemos viver de aparências, pois, como diz o poeta, muita gente existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Só Deus conhece o coração humano. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, vergasta o pecado de simular a fachada de religiosidade quando o íntimo cheira mal, comparado a sepulcros caiados. Mateus 23, versículo 27. Como aproximar nosso interior do exterior? Pelo exame de consciência, seguido da confissão individual auricular. Diante de Jesus, na pessoa do sacerdote, reconhecemos os pecados, nossos desvios do caminho do amor, e nossa miséria faz cócegas na misericórdia de Deus. Perdoados, já não precisamos fingir. Daí, o mal feito nas confissões comunitárias, a distribuir absolvição coletiva sem a prévia e canônica acusação individual dos pecados. Nos encontros de aconselhamento, pergunto a fiéis que passam tempos sem a confissão individual: você se sente de fato perdoado com a confissão comunitária? E a resposta é acompanhada de um risinho maroto: não. Tanto o Código do Direito Canônico quanto a exortação apostólica Reconciliação e Penitência de João Paulo II deixam claro que a confissão comunitária é para situações excepcionais, entre as quais não se inclui o afluxo de numerosos penitentes. O simples fato de serem realizadas a intervalos regulares aponta sua ilegitimidade. Fica também estabelecido que o bispo que autoriza as confissões
onera gravemente a sua consciência. Confissão comunitária leva ao progressivo relaxamento da consciência. Não deve substituir a confissão auricular, pois favorece a via ambígua de manter um estado interior que não corresponde aos sinais exteriores. A reconciliação exige a presença do outro, pois todo pecado se irradia sobre a família, a igreja, a humanidade. Não há pecado apenas individual. Por isso, nos confessamos a alguém. Ainda que seja possível um ato de contrição perfeita no silêncio do quarto, não é a via eclesial. Os exemplos bíblicos, Davi diante de Natã, a adúltera perante Jesus, o filho pródigo aos pés do pai, confirmam esta verdade. E quando São Tiago fala em reconciliação, dá-nos o modo de usar. Confessai vossos pecados uns aos outros e rezai uns pelos outros a fim de serdes curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A pretensão de obter via direta o perdão divino pode ocultar movimentos de soberba e a falta de sincero arrependimento. Como disse São Paulo, apóstolo, orai sem cessar. E o Salmo 51, versículo 6, nos diz: pequei contra ti. Agora vamos ao santo do dia. Antes de falar a biografia do santo do dia, que é escrita pelo padre Evaldo César de Souza para o site a12.com, eu quero dizer que podem utilizar à vontade os meus vídeos que estão no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. 7 de novembro é dia de São Willibrordo. Willibrordo nasceu na Inglaterra em 658. A família deste jovem missionário ofereceu muitos santos para a vida da igreja na Inglaterra. Aos 5 anos, seu pai o entregou aos beneditinos do mosteiro de York, onde foi educado. Eu não sei se era Willibrordo ou Willibrordo, tá? Desculpe, mas é a primeira vez que eu vejo falar desse santo, primeira ou segunda vez. Então vamos lá. Aos 5 anos, seu pai o entregou aos beneditinos do mosteiro de York, onde foi educado. Ainda jovem, demonstrou realmente vocação religiosa e aos 20 anos seguiu para a Irlanda para aperfeiçoar seus conhecimentos teológicos. Pouco antes de completar 30 anos de idade, recebeu ordenação sacerdotal. Em 690, Willibrordo seguiu para a primeira e única missão. Junto com os outros 11 companheiros missionários, foram evangelizar. Junto com outros 11 companheiros missionários, foi evangelizar as regiões no norte da Europa, povoadas pelos bárbaros pagãos. O ponto inicial foi a Holanda, que era um lugar selvagem. Com as bênçãos do Papa Sérgio I, os missionários partiram para a missão, levando relíquias para serem colocadas nas igrejas nascentes. Ele foi um grande organizador, era um excelente líder e logo fez muitos progressos. 5 anos depois, ele voltou e entregou ao mesmo Papa um relatório dos resultados que conseguira, o qual, em agradecimento, o consagrou bispo. Na sua diocese, ele construiu a Catedral do Santíssimo Redentor. Morreu no seu mosteiro no dia 7 de novembro de 739, já bem idoso. Reflexão. A vocação da igreja é essencialmente missionária. Hoje celebramos a festa de São Willibrordo. Willibrordo, um grande missionário das regiões norte da Europa. Sua coragem e fé o levou a enfrentar os desafios da evangelização nas regiões marcadas pelo paganismo bárbaro. Que Deus nos conceda espírito missionário para continuar espalhando a fé no reino dos céus. Oração. Rezemos. Deus Pai de misericórdia, que no seu projeto de amor pela humanidade escolhestes São Willibrordo para proclamar as maravilhas da fé, concedei-nos, por sua intercessão,
conservar em nós o espírito missionário que nos leva à união com Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia, acredite. Creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom Adonai é uma expressão muito forte. A paz de Deus. Quem tiver a paz de Deus na sua vida, não precisa de mais nada. Temos outra expressão dita pelo apóstolo São Paulo, que os protestantes colocam a tônica na penúltima sílaba, Maranata, enquanto os católicos colocam a tônica na última sílaba, Maranatá. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se diariamente de seus pecados. Acredite que Jesus é Deus. Tenha fé, esperança e amor. E no dia que ele voltar, se nós estivermos mortos fisicamente, ele vai nos ressuscitar para o julgamento final e o fim da história. E nós iremos ser como anjos para sempre, numa felicidade em plenitude. Shalom. A paz de Deus, a paz de Jesus Cristo,